Lá no Calejão e no Demore, eles receberam a Suzana Botar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Bora. Jurídica, tá? Com presunção de inocência, constituindo defensores legais, acesso ao contraditório, etc. e tal. Você acha que isso vai acontecer? Não. Aconteceu. Não. Você acha que os caras vão invadir a Venezuela para pegar sequestrar o Maduro? Não tem a menor chance disso acontecer. Não. Aconteceu. Não. Então, isso dito também, velho, sabe-se lá, pode ser que envolva efetivo militar. Eu continuo achando, o Trevisan tem uma leitura muito boa sobre isso, Demore, que ele diz... Ele acha que não, né? Ele acha que não. Ele diz, eu acho que Venezuela é uma coisa, Cuba é uma coisa, Brasil é outra, porque nós somos uma potência média, uma potência regional, e a gente é o maior PIB da região, então existem limites liberais dentro dessa democracia burguesa que acabam impedindo os Estados Unidos de agirem dessa forma. Isso dito, meu caro, sabe-se lá. Eu acho que... Ô, César, eu mandei o link que você mandou antes para a Suzana Botar, tá? Que ela vai entrar com a gente aqui, que é analista internacional também. Eu acho que daqui a pouquinho... Eu não sei se é o mesmo link. Eu mandei aquele que você mandou para mim. É o mesmo link que ela pode usar? Mesmo link. Tá bom, já mandei para ela. Então, se ela já estiver por aí, ela é uma boa pessoa para a gente colocar nesse assunto. Eu vou fazer aqui... E agora eu tô deixando claro, tá? Não tenho nenhuma informação em relação a isso. Eu vou dar um chute. Eu acho que os Estados Unidos, através de uma operação que eles vão conseguir botar em pé na Colômbia, eles vão dar umas testadinhas em território brasileiro que seja aéreo. A Suzana acabou de entrar, então eu vou embarcá-la. Suzana, eu vou te colocar na tela aqui, tudo bem? Bora lá. Só um instantinho só. Vamos lá. Vou trazer a Suzana para cá, então. Ela que é analista política e advogada, Suzana Botar. Prazer, querida, te receber aqui no canal. Tudo bem? Como é que você está? Bom dia todo mundo. Obrigada, é um prazer estar aqui, gente. Valeu mais pelo convite. Imagina, bom dia. Bom dia. Vai lá, Demori, quer sintetizar o raciocínio e passar a primeira pergunta para ela? Eu quis colocar aqui, né, no meio do fogo cruzado, mas vamos lá. Porque a Suzana é uma das pessoas que eu acompanho que tem o Instagram dela é muito ativo, né, e fala muito sobre isso. Eu acabei de ler aqui uns tweets do João Paulo Charlot, que é um jornalista, colega, que trabalha na grande imprensa e tal. Suzana, que parece que a grande imprensa agora tá chegando. Obrigado, tá chegando, né? Tá começando a chegar. O trem tá quase batendo. E aqui não tô falando do Charlot, que é um colega querido aí, né? Mas como a grande imprensa. Que tá muito preocupado, que foi falar com pesquisadores e pessoas. Obrigado, Emerson, nosso traidor oficial. Bom dia, Pedro. Chegando agora. Acho que essa eleição vai ser o maior revés da história dos Estados Unidos, uma vergonha sem tamanho. Observação. Hoje acordei tarde e não fiz o trabalho de Super Mario no banheiro. Trabalho de Super Mario no banheiro? Que loucura. 79, gente, é o que falta. Vambora. Que não são alarmistas e que todo mundo tem uma concordância de que o Brasil virou um alvo dos Estados Unidos por uma questão de recursos naturais e por questão dessa briga com a China, tentar isolar a China na América Latina, e que isso não é uma coisa eleitoral, isso é um projeto aí que ele avalia como um projeto de 10 anos, tá? Como é que você está vendo essa questão agora, Brasil, Estados Unidos, que não é só a eleição, que transcende a eleição também? Olha, eu realmente acredito que transcende a eleição, mas passa, obviamente, pela eleição, né? Porque a gente já está acompanhando o que está acontecendo aqui na América Latina. É uma verdadeira... eu estou brincando com o meu público que é um jogo do resta um, certo? Porque os Estados Unidos está fazendo um strike aqui na América do Sul e a gente está vendo os Estados Unidos intervindo sucessivamente em todos os processos eleitorais aqui e conquistando governos, né, colocando aqui governos que são aliados aos Estados Unidos e que, obviamente, vão atender os interesses dos Estados Unidos. Então, passa pelas eleições. Porque pode ver que todos esses governos que ganham, imediatamente eles começam a aprovar leis, né, a mudar regimes regulatórios, a permitir a entrada de empresas americanas. Então, é fundamental que os Estados Unidos tenham aqui nesses governos, tenham aqui na América Latina governos que são aliados aos seus interesses. Mas é evidente que isso transcende a eleição, ainda que o presidente, por exemplo, se
vitorioso agora nas eleições de 2026, isso não vai significar que os Estados Unidos vão pegar suas malinhas e vão embora e vão falar, poxa, a gente perdeu aqui, passou, né? Vamos para a próxima, esperar mais 4 anos. Não vai, eles vão continuar um jogo de pressão muito forte sobre o Brasil, porque nós somos a joia da coroa da América Latina, certo? Assim, nós somos a principal economia americana, estamos entre as 10 maiores economias do mundo. Então, tem um interesse geopolítico dos Estados Unidos, em primeiro lugar, de não permitir que o Brasil se torne uma potência, que os Estados Unidos se torne um país relevante. O Kissinger já falou isso, né? Não permitiremos um Japão aqui na América do Sul. Então, tem esse interesse de impedir o nosso crescimento. Mas, sobretudo, tem a ver com uma visão de mundo que o Donald Trump tem. E isso é expressado também pelo Rubio, que saiu naquela política externa deles, da doutrina Monroe, que é uma mistura de política Monroe, né, do América para os americanos, nesse caso, são só os Estados Unidos, com uma política agressiva, vamos dizer assim, combinada a essa divisão de agora, que caminha para a multipolaridade, e aqui é a área de influência dos Estados Unidos. Ou como eles falam expressamente, aqui é o quintal dos Estados Unidos. Então, eles não podem permitir que nada aqui saia do seu controle. Então, nós funcionamos como uma área de proteção, uma área de influência, né? Precisa cercar o seu quintal, e também a área de extração de recursos naturais, porque se o mundo vai ser cada vez mais dividido nessas zonas de influência, os Estados Unidos precisam ter uma zona onde eles possam extrair recursos, onde eles possam exercer a sua hegemonia sem maior restrição, né? Coisa que está numa área, por exemplo, de uma zona de influência perto da China. Os Estados Unidos têm maior dificuldade para exercer. Aqui não. Então, aqui ganhar todos os governos, e ainda que não ganhe todos os governos, utilizar a nossa região como, assim, gente, como se fosse um quintal mesmo. Você extrai o que é possível do seu quintal, né? Extrair recursos e tudo mais. Então, essa é a visão que o Donald Trump tem. Então, transcende as eleições, né? Ainda que o presidente Lula sagre vitorioso, a pressão não vai reduzir aqui na América Latina. Pelo contrário, tende a piorar. César, o pessoal tá pedindo para você colocar a arroba da Suzana no chat. Suzana, eu vou pedir para você, se puder, tentar rotear de repente o seu 5G, que a sua conexão tá dando uns pequenos cortezinhos aqui, tá atrapalhando um pouco a compreensão. Se você puder ou mudar a rede ou rotear o seu 5G. E aí, enquanto isso, eu quero encaminhar uma questão que aí a Suzana vai poder também responder pra gente, que é o seguinte, 2 coisas que o pessoal tá falando no chat, né? O D. Hussein Boom tá falando o seguinte: eles não precisam invadir nem fazer guerra, só precisam colocar um entreguista no poder, Flávio Bolsonaro. Isso é o plano número... Olha que interessante uma coisa, né, gente? Desculpa interromper aí o vídeo do Demore. Rapaz, ela lembra a Ana de Armas. Ana de Armas, pra quem não lembra, é uma das atrizes que fez os 007 recentes, né, do Daniel Craig. Olha que interessante, eu não conhecia ela. É uma boa convidada para uma entrevista, Pedro. Pois é, a gente já entrevistou a Suzana aqui algumas vezes na Folha TV, tá? É que o Célio acho que aqui ele me acompanha mais recentemente, mas a Suzana é fixa lá no DCM, é uma querida amiga e é apresentadora lá no Voz Trabalhadora. Mas, ó, Suzana Botar, a gente já entrevistou ela quase 1 ano atrás já. Fez várias lives comigo, é uma queridona que sempre nos acompanha. Deixa eu pegar aqui até um trecho de uma entrevista que a gente fez com ela. Ó, muito legal. Já faz um tempinho essa daqui, ó. Essa daqui é de 5 meses atrás. Até porque a gente não sabe o que vai sair daí, né, Pedro? É uma incógnita. Agora, por outro lado, uma coisa que eu penso... Nenhuma. Assim, não se trata também de achar que ele é santo. Se tiver Fui moleque, errada, fui ele tem que inocente. pagar. Mas não tá estranho esse negócio do filho do presidente no negócio da CPMI do INSS? Você Não, vê isso que aí tem é o uma foco. questão... Você vê que tem Isso aí é o questões aí... foco. E você não precisa ser advogado do Lulinha, gente. É só olhar a relação causal. Cadê o dinheiro do INSS? Ah, o cara ganhou, sei lá, quantos milhões de transição. Ele é empresário, gente. Então é isso, gente. Suzana Botar já esteve aqui conosco. Vamos botar ela de volta lá com Calégia e Demore. Número 1. Só que o problema, e a Suzana vai poder comentar sobre isso também, o problema é que o plano número 1 tem uma chance muito grande de daqui a 60 dias falhar, porque depende de eleição, depende de voto, depende de gente ir pra urna. Eu que tô feliz dela tá indo lá no Demore, a gente tá fazendo quase que um verdadeiro circuito aí, tem o Trevisan, tem um monte de gente,
tinha o nosso querido e um cara que fez várias lives lá com o Fabrício, que é o Legene Mirhan, né? Cara queridíssimo. E ele não está bem posicionado para isso. O Flávio Bolsonaro tem um voto antipetista que está indo direcionado para ele, mas não parece ser suficiente para ganhar uma eleição. O que é que a gente está discutindo aqui? Qual que é a continuidade do plano? Né, César? Se o cara perde a eleição, o que acontece a partir de então? Imediatamente, dá para imaginar, isso a gente pode imaginar tranquilamente, né, César? Um tweet do Trump dizendo, o Brasil, veja bem, as eleições muito duvidosas, porque o Justice, Moraes, dictatorship, censura, liberdade de expressão, biriri, bororó. E aí pronto, cara. O que a gente precisa quando acontece uma eleição? Imediatamente os seus concorrentes, e no caso de países vizinhos, né, vai lá a França, a Itália, não sei o que, imediatamente reconhecem as eleições. É uma praxe das relações internacionais. Você reconhece o pleito e segue adiante. Então, a grande questão é o que acontece depois. E aí eu vou pedir para a Suzana se ela conseguiu conectar a internet dela para a gente ter uma comunicação mais limpa. Aqui estava cortando um pouquinho, tá dando para entender, mas estava cortando um pouquinho. Em relação à América Latina, né, você tem Paraguai abrindo território para os Estados Unidos colocarem bases, inclusive militares. Você tem a Argentina completamente aberta para os Estados Unidos. Você tem a Bolívia agora, com essa história do Fernando Cerimedo, a esposa dele do hospital falando, quem manda no governo da Bolívia é o Cerimedo. O Cerimedo é o estrategista do Milei e é o cara que apoiou os Bolsonaro aqui e era uma peça importante no tabuleiro desse ano. Você tem a Colômbia com o Bernardo de la Espriella, que vai abrir para um novo Plano Colômbia. Já anunciaram que vão investir não sei quantos milhões nos Estados Unidos, que vão colocar arma, que vão colocar DIA, vai voltar o Plano Colômbia e acabou a era da pacificação com as Farc. E aí a pergunta principal, Suzana, você acha que num curto, médio ou longo prazo vai ter algum tipo de incursão militar, por exemplo, dos Estados Unidos na Amazônia, e vão pisar ali na Amazônia brasileira, botar 2 pezinhos assim, só para ver se o cachorro vai morder? Acho que não. Sabe, você bota o pé para dentro da grade e vê, opa, o cachorro não veio, então você bota 2. Aí, opa, não dá, então você bota a cabeça. Você acha que isso vai acontecer esse ano ainda ou no médio prazo? Bom, vamos ver se a minha conexão estabilizou aqui. Você está me ouvindo? Tá, né? Melhorou. Vamos ver se agora vai. Bem melhor agora, Ótimo, que bom. Então, o que eu sempre tenho falado quando eu recebo esse tipo de pergunta, porque depois do que aconteceu na Venezuela, muita gente ficou assustada, né? Então, assim, com frequência eu recebo mensagens do tipo, o Trump vai invadir o Brasil, vai ter um ataque militar, o que você acha? Assim, a curto prazo, eu não vejo nesse momento, acho que não tem as condições para a gente ver isso a um curto prazo. E eu explico por quê. Por que foi necessário aquele tipo de operação na Venezuela? Né? Por que eles chegaram ao ponto de uma operação militar? Porque a influência dos Estados Unidos, ao contrário do que muita gente pode pensar, José Juan Florencio, bom dia, querido. Bem-vindo militar. aqui à Folha TV. Carla, obrigado, querida. Comete muita invasão, muita interferência direta. Mas se você for parar para pensar, a forma principal como os Estados Unidos exerce a sua hegemonia, na verdade, é indireta, certo? Os Estados Unidos controlam praticamente meio mundo aí ou mais por relações indiretas. Então, você faz pressão diplomática, você faz pressão financeira, você exerce outros tipos de pressão para os países, você exerce pressão ideológica, entendeu? Qual que era o problema na Venezuela? Os Estados Unidos não tinham válvula de escape mais, porque eles tentaram tudo que podia. Eles tentaram um golpe de Estado via parlamento, eles tentaram um golpe midiático, então eles colocaram toda a imprensa a serviço para atacar o chavismo, eles tentaram cooptar as Forças Armadas, não conseguiram. Todo o checklist que eles podiam, né? Então, você fazer uma espécie de guerra colorida, né? Todas essas operações eles não conseguiram. Qual foi a única maneira de eles tirarem o Maduro do governo? Literalmente indo lá e tirando o cara. Assim, foi a única maneira que eles conseguiram fazer isso, entendeu? Então, por isso que, a meu ver, justificava uma operação daquele nível. Eles tentaram de tudo na Venezuela e não dava certo, entendeu? E, a meu ver, inclusive, a última tentativa deles foi nas eleições.
Porque eu tenho, na minha visão, quem tentou interferir nas eleições da Venezuela e quem tentou roubar foram os Estados Unidos. Aquelas pesquisas dando 70% de vitória para aquela múmia do candidato da Maria Corina Machado, que ninguém nem conhecia. Você pode até dizer que o Maduro poderia perder, ok? Você pode até acreditar nisso, mas com 70%? Impossível, entendeu? Seria como dizer que o Lula perderia aqui com 70%. Não dá, entendeu? Não tem viabilidade. Então, eles tentaram toda uma operação, tentaram um ataque na Venezuela e não conseguiram, na minha visão, tá? E aí, por quê? Porque na Venezuela, o governo genuinamente estava nas mãos do chavismo. Então é diferente aqui no Brasil. Como que eles quiseram conseguir o PT do poder, entre aspas, né, gente, do governo, porque o PT nunca esteve no poder, como ao contrário do que muita gente na esquerda fala aí, né? O PT esteve no poder e não fez coisa. Não, o PT nunca esteve no poder, o PT esteve no governo, na presidência da República. Eles operaram como foi em 2016. Você começa uma operação de golpe de Estado que não depende do Delta Team descendo um helicóptero e capturar o seu presidente. Você começa uma operação midiática brutal, você coloca parlamentares, você coopta os poderes da República e aí você faz um golpe totalmente limpo, né? Mãos limpas, assim, que foi o que aconteceu com o golpe da Dilma. Então eu sinto que no Brasil, enquanto os Estados Unidos tiver uma capacidade de influência desse grau, eles não dependeriam de um ataque militar, porque eles têm a imprensa aqui, tá certo? Porque eles têm a nossa elite completamente cooptada. Vocês confiam nas Forças Armadas brasileiras? Eu vi a entrevista agora do ex-FAB, né, dando a entrevista falando que, basicamente, assim, que eles salvaram a República, porque eles disseram não ao golpe do Bolsonaro. Boa fala da Suzana. O Emerson mandou aqui, endossando o ponto dela, a China estava com um projeto fechado com o Chile para a instalação de um cabo submarino, CCE, e os Estados Unidos ameaçaram o Chile com sanções, alegando o risco de segurança da rede. CCA é Chile Express. Cássio descobriu que ser aliado dos Estados Unidos é pior do que ser inimigo, sim. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!